Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. Esta é minha função de mentor. Tirar você do antigo caminho de condenação e morte para gerar em você um caminho novo. Esse de Jesus, o ressuscitado. E Paulo escreve aos Coríntios e diz assim na segunda epístola 11:4: se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente não temos recebido, um evangelho diferente não temos abraçado, a esse de boa mente tolerais. Significa que muita gente tolera qualquer tipo de mensagem. Mentiras, enganos, filosofias vãs. E nós temos visto em que se tem tornado a Igreja de Jesus no mundo inteiro. Um grande movimento mercantilista. São os programas vendendo Bíblias, vendendo livros, cartão de crédito. E a essência do Evangelho, a essência de Cristo, o perfume de Cristo, está longe de 95% dos altares ou dos programas. Então, Deus te colocou aqui nesta programação para você ouvir algo que lhe vai ensinar a viver a verdade do Evangelho. Paulo diz, não tolere nem o outro Jesus, nem o outro Espírito, nem o outro Evangelho. E ele disse à igreja de Corinto, vocês toleram, facilmente toleram. Você vê, chega alguém e oferece um óleo vindo não sei de onde, que não veio nada, foi comprado aqui, as pessoas vão atrás do óleo. Alguém oferece um sabonete de arruda, misturando terminologia espírita com cristianismo, e as pessoas vão. E um dizendo que é o suor do seu corpo, e as pessoas vão. Mas vão por quê? Vem um e oferece o caminho antigo de Jeremias, e as pessoas vão. Toleram por quê? Porque não conhecem. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, disse assim, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então Paulo tenta arrumar a cabeça das pessoas de Coríntios e diz-lhes, olha, não tolere quem te prega um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Se ele diz outro, significa que existe um verdadeiro. O Cristo verdadeiro qual é, apóstolo? É o Cristo nos dias da carne? Não. Esse veio cumprir a lei, esse morreu, esse foi para o túmulo. É o Cristo ressuscitado. Portanto, se eu tentar viver como Cristo viveu nos dias da sua carne, eu anulo o sacrifício de Cristo. Eu sou justificado pelas obras da lei e a morte de Cristo será uma morte em vão. E é isso que a Igreja de Jesus tem feito à volta do mundo. Cada espertinho que chega com a sua mensagem, com o seu trejeito, com o seu modus operandi, tenta fazer com que as pessoas sejam induzidas ao erro. Aliás, Tessalonicenses diz isso, que Deus permite o espírito do erro, porque as pessoas não dão ouvidos à verdade. Pastor, onde está a verdade? Única e única verdade, na graça de Deus, na genuína graça de Deus. Portanto, um outro Jesus significa que existe o verdadeiro ressuscitou. Um outro Espírito. Então, quando nós tratamos do Espírito, estamos tratando do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser rejeitado por algumas igrejas, exagerado em outras igrejas. As pessoas pensam que o Espírito Santo é falar em línguas, é gritar, é jogar-se no chão nas igrejas. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, até porque não existe Trindade na Bíblia Sagrada. É uma manifestação de Deus. Então a Bíblia diz que onde está o Espírito? O Espírito é o Senhor. Então quando você fala do Pai ou do Filho ou do Espírito Santo, você está falando da mesma pessoa, você está falando de Jesus Cristo. Isso é um mistério, isto é a revelação. Pastor, quer dizer que na Bíblia não está a expressão Trindade Celestial? Não está a Trindade. Então, quem criou essa coisa de aceitar Jesus, Trindade, livre-arbítrio? Olha, foram os homens inspirados por alguém que não é o pai da verdade, mas é o pai da mentira. Então as pessoas aceitam no momento um outro espírito. Eu aqui há dias estava assistindo a uma programação
E o líder dizia assim, o meu suor cura. E eu disse, não posso mais. Esse não é o Espírito de Deus. Esse é o espírito anticristo. Esse é o espírito do demônio, né? Porque roubar a glória de Deus é dizer que a obra não é feita pelo Espírito. E você sabe, um dia Jesus questionou isso. Quando disseram assim, olha, se vocês me chamam de Belzebu porque eu estou curando as pessoas, então a casa está dividida. E ele disse, esse é o único pecado que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É quando você atribui ao diabo a obra que é feita por Deus. Então, isso é muito sério, porque há tanta gente do outro lado, seguindo um outro Espírito e não o Espírito Santo de Deus. Pastor, pode um cristão salvo perder a salvação porque pecou contra o Espírito Santo? Não. Porque a Bíblia diz que ninguém pelo Espírito diz anátema Jesus. Uma pessoa salva, ela não tem uma confissão de trevas, ela tem uma confissão de luz. Então, quando diz que peca contra o Espírito Santo e não tem perdão para os filhos do diabo, que pecam contra o Espírito Santo. Mas eu vejo as pessoas tantas vezes pecarem contra o Espírito Santo. Pois é, que nem todos os que se chamam de ovelhas são ovelhas. Há joio e há trigo. Há cabritos e há ovelhas. Vasos de honra e vasos de desonra. Destinados à perdição, predestinados à salvação. O assunto é longo, mas o que eu lhe quero dizer é que se você vier para o nosso meio, você terá a convicção e a certeza da sua salvação e da sua vida com Deus para a eternidade.